Aí tá. É o seguinte. A gente aprendeu que na introdução nós temos que apresentar o problema e nós temos que apresentar nossos argumentos. O que, que a gente pensa em relação àquele problema? Quais são os dois argumentos, quais são as duas causas, quais são os aspectos positivos ou negativos, qual a causa e consequência daquele problema. Então a gente aprendeu tudo isso nas aulas de introdução, correto? Nós entendemos isso. A partir das aulas de introdução, nós conseguimos entender que nós devemos localizar, devemos mencionar dois argumentos. Nós temos que selecionar dois argumentos. Esses dois argumentos serão o ponto-chave do nosso texto. A partir desses dois argumentos que nós vamos conseguir estruturar todo o nosso texto, tá? É claro que a parte inicial da introdução não conta tanto, né? Porque é só uma contextualizaçãozinha e a apresentação do problema. Mas a partir daquele momento da tese, da introdução, na parte de baixo, nos desenvolvimentos e na conclusão, nós vamos tudo estruturar a partir desses argumentos. Tá? Por isso que é muito importante você sempre apresentar seus argumentos na introdução, para que tu não deixe o desenvolvimento nada a ver com a introdução, né? Tipo, a pessoa só disse lá a introdução, fez a introdução dela, só jogou, e aí quando chegou no desenvolvimento, o que isso tem a ver com a introdução, meu filho? Tá? Por que eu falo isso? Porque tem algumas pessoas que ainda mandam redações para correção que não apresentam os argumentos da introdução. Mas só lembrando, gente, você tem que. Gente, meu Deus. Você tem que apresentar dois argumentos lá na introdução, tá? Um exemplo que eu trouxe lá na aula passada. Dessa forma, ressalta-se que o tema ocorre por causa da causa 1 e da causa 2. Tu tem que apresentar esses dois argumentos. E a causa 1, que eu citei, é o meu primeiro argumento. E esse primeiro argumento vai ser discutido no meu D1. Tá? No meu D1 que eu vou, de fato, explicar, no D1 que eu vou, de fato, argumentar sobre esse posicionamento, sobre esse argumento. Eu vou colocar repertórios para defender este meu argumento. E no meu D2, eu vou falar sobre o meu argumento 2, que foi a causa 2 mencionada na minha tese da introdução. Em que no meu D2, eu vou de fato argumentar sobre este meu posicionamento. É no meu D2 que eu vou de fato colocar repertório sobre esse meu argumento. Tá legal? E é basicamente desta forma que nós vamos organizar a nossa redação. Em relação a essa forma de organizar, vocês têm alguma dúvida? Porque se vocês não entendem isso, vocês não vão entender nada do que eu vou falar. Vai entrar por aqui e sair por aqui. Alguma dúvida? Teve alguém aqui que não entendeu? Eu posso desenhar. Sério, eu posso pegar aqui um slide, posso abrir um slide, posso desenhar direitinho. Não desenhar literalmente, né? Mas eu posso fazer meio que um rascunho. Tá, para prevenir, como todo mundo já entendeu, eu vou explicar. E eu vou desenhar, vou fazer em formato de slide. É o seguinte. Porque a pessoa fala, né? Eu entendi, mas quando chega lá na frente, aí eu não entendi, Matheus. Tem como. Eu não entendi essa parte e tal. Aí vem coçando a cabeça assim, né? Mas enfim. Tá, a gente vai fazer o seguinte: nós temos aqui a introdução, nós temos o desenvolvimento. Só um rascunho para vocês entenderem isso aqui. Desenvolvimento, e nós temos a conclusão. Coloca para cá. Nós vamos ter estas três partes. Olha, só tá ficando ponto no primeiro. Gente, que coisa estranha. Tá, vou apagar isso aqui. Nós vamos ter essas três partes. Introdução. Pronto, agora foi. Desenvolvimento. Desenvolvimento 2. E temos a conclusão. Tá? Nós vamos partir pelo pressuposto que nós vamos fazer 4 parágrafos. Mateus, eu posso fazer 5 parágrafos? Amigo, é o seguinte. É muito raro você ver uma redação nota 1000 que fez 5 parágrafos.
tá? Então, a gente está partindo pelo pressuposto da maioria das redações nota 1000. Tá legal? Então é o seguinte, lá no finalzinho da introdução, eu vou apresentar 2 argumentos. Lá no final, ó, vou colocar de maneira informal, tá? Porque é só um rascunho. Lá no final, vou apresentar 2 argumentos. Aqui eu vou chamar de argumento 1 e argumento 2. Tá legal? Então, no finalzinho da minha introdução, eu vou apresentar esses 2 argumentos. A junção desses 2 argumentos é a minha tese. Então, eu vou colocar aqui. Argumento 1 mais argumento 2 é igual à minha tese. Quando eu apresento esses 2 argumentos, é basicamente apresentar a tese. Porque a tese é o posicionamento em relação a determinado problema. Né? Nós temos que apresentar um posicionamento. E quando eu apresento 2 argumentos, eu estou dizendo para o meu corretor o que é que eu penso em relação àquele problema. Tá? Então, quando eu apresento os 2 argumentos, isso seria a tese da minha redação. Em que, a partir dela, eu vou basear todo o meu texto. Eu vou estruturar todo o meu texto. No meu desenvolvimento 1, eu vou... Tá? Lá na minha introdução, eu apresentei quais são os meus 2 argumentos. Eu só disse, exemplo, eu disse que o problema é causado pela irresponsabilidade das famílias e da influência da mídia. Suponhamos que eu parti desse pressuposto. Eu apresentei esses 2 argumentos. Meu primeiro argumento foi da irresponsabilidade das famílias e meu segundo argumento foi da influência da mídia, tá? Foi um exemplo. Lá no meu desenvolvimento número 1, eu vou discutir sobre a irresponsabilidade das famílias, tá? Partindo pelo pressuposto que eu peguei este como exemplo. Eu vou falar sobre a responsabilidade da família no meu D1, tá? Lá na minha tese da introdução, eu apenas disse isso aqui. Eu disse que o problema acontece por causa da irresponsabilidade das famílias e da influência midiática. E no meu desenvolvimento 1 é que, de fato, eu vou desenvolver este argumento. No meu desenvolvimento 1, eu vou explicar por que as famílias são irresponsáveis. Eu vou dizer que as famílias influenciam os indivíduos a fazer determinada coisa, ou que não ensinam a forma correta daquele indivíduo fazer determinado assunto, e tudo mais, tá? Então, é no meu desenvolvimento número 1 que eu vou, de fato, desenvolver este argumento, a partir da apresentação de repertórios. É no meu desenvolvimento número 1 que eu vou colocar um repertório, uma frase, um filme, alguma coisa que retrate este argumento aqui. Tá legal? Desenvolvimento número 2 é onde, de fato, eu vou falar sobre o meu argumento número 2. Exemplo. O meu argumento número 2 que eu trouxe como exemplo aqui é a influência da mídia. Então, é no meu desenvolvimento número 2 que, de fato, eu vou falar que a mídia influencia o indivíduo a agir de determinada forma. Eu vou colocar um filósofo que fala sobre isso para defender este meu posicionamento e tudo mais. Tá? Então, é basicamente desta forma. E na conclusão, por sua vez, a gente ainda não chegou nesse parágrafo, então vou retomar isso lá na frente. Na conclusão, eu vou solucionar os 2 argumentos. Argumento 2. Eu vou solucionar os 2. Se eu disse que a família é culpada e a mídia é culpada, eu tenho que dizer o que a família e a mídia podem fazer para acabar com esse problema. Se a família está sendo irresponsável, o que a família pode fazer para ser responsável? Se a mídia está influenciando de maneira negativa, o que a mídia pode influenciar de maneira positiva em relação àquele problema? Né? Porque a gente não tem como tirar a influência da mídia, né? A mídia sempre influencia. Então a gente pode trocar essa influência negativa pela influência positiva. Como é que a mídia pode influenciar de uma forma boa as pessoas? Então a gente tem que solucionar estes 2 argumentos na nossa conclusão. Tá? Então, é desta forma que a gente vai organizar o nosso texto. Isso aqui foi só um rascunho e um resumo do que a gente viu nas aulas passadas, tá? Em que eu falei, lá na aula inicial, sobre texto dissertativo e argumentativo, voltei para cá, e as aulas de introdução também. Tá legal? Agora ficou mais claro?
Sim. Bora, eu preciso do feedback do resto. Bora, pessoal. Todo mundo, vai. Todo mundo colocando no chat. Ninguém dormiu, eu acho, não sei. Tá todo mundo cansado? Eu também tô. Mas segue o baile. Estamos aqui para aprender. Pronto. Fechou. Falta alguém responder? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, todo mundo falou. Tá, gente, é mais ou menos dessa forma que a gente vai organizar nosso texto. Partindo deste pressuposto, nós vamos agora passar para o desenvolvimento, tá? Desenvolvimento. Vou fazer meio que um mix de D1 e D2, porque nós vamos fazer basicamente a mesma coisa nos dois parágrafos, tá? Então, vamos lá. Vamos começar desenvolvimento. Eu vou abrir aqui, vou ficar aqui no Canva mesmo, porque dá para eu ir editando e tudo mais. Bora seguir. Hoje é o nosso primeiro encontro sobre desenvolvimento. Hoje nós vamos entender quais as partes desse parágrafo. Nós vamos falar também sobre o tópico frasal. E nós vamos falar também sobre os conectivos. Interparágrafos. Que é um negócio muito polêmico. Mas que é muito necessário a gente falar. Até por causa disso. Seguindo, vamos lá. Desenvolvimento. Eu vou pedir para vocês lerem. Né? Vamos continuar aquela dinâmica de vocês lerem e é isso. Nayane, você pode ler para mim? Não dá. Tá, passando. Rosana, você consegue ler para mim? Aham. Dá para me ouvir? Dá sim. Lê aqui o primeiro parágrafo. O desenvolvimento é responsável por desenvolver, ou seja, nessa parte você irá discutir de maneira mais aprofundada acerca do seu posicionamento. Ademais, você também irá apresentar o repertório, os quais servirão para comprovar seus argumentos. Beleza, obrigado. Então é o seguinte, algumas pontuações aqui. O desenvolvimento é responsável por desenvolver. Isso aqui ficou muito redundante, né? Eu fiz isso na introdução, né? A introdução serve para introduzir. Eu fiz isso na introdução, não sei se vocês se lembram, mas aqui eu coloquei a mesma coisa. O desenvolvimento serve para desenvolver, é responsável por desenvolver. E por que eu coloquei desenvolver? Né? Porque é uma palavra que é proveniente da palavra desenvolvimento. Mas, quando a gente fala que serve para desenvolver, eu acho que fica mais claro, porque não é para a gente só ficar falando de coisas aleatórias ou algo assim, mas a gente tem que desenvolver os nossos argumentos. Lá na introdução, nós citamos 2 argumentos. Aqui nos desenvolvimentos, por sua vez, nós vamos discutir quais são esses nossos argumentos. Vamos desenvolver esses argumentos. Tá? Então, nessa parte é onde nós vamos realmente aprofundar esses nossos posicionamentos. Tá beleza? E também nós não vamos falar sobre isso da boca para fora. Nós temos que apresentar repertórios. Vou até colocar uma observação. OBS. Coloque um repertório em cada desenvolvimento. Um repertório em cada desenvolvimento. Não, vou mudar aqui na frente. Você deve, pronto, você deve colocar um repertório em cada desenvolvimento, tá? Não é, você pode usar, não, tu deve, seja filme, seja uma novela, seja uma frase, seja uma alusão histórica, sejam exemplos da vida de algum famoso, seja um dado estatístico, seja um conhecimento de biologia, de física, de química, seja comparação com outros países, qualquer coisa que tu aprendeu na tua vida, tu pode trazer para a redação que vai servir como repertório. É claro que falar lá da vida da vizinha não vai servir aqui, né? Aí tu vem e fala, a minha vizinha,
ela vivia com o marido, aí não dá, né? Mas tu tem que trazer conhecimentos que realmente vão mostrar autoridade tua em relação àquele assunto. Inclusive, de tarde, fugindo um pouquinho do foco da aula, mas de tarde, eu tava pesquisando um pouquinho sobre concursos, né? Aqui no Pará, vai ter nesse domingo, na verdade começou semana passada, no domingo passado, tá tendo período de concursos da Polícia Civil, aqui do estado. E aí eu tava vendo mais ou menos como era a redação. É idêntica à redação do Enem. Idêntica. Os professores, eles falavam que na introdução tem que apresentar e tudo mais, tem que apresentar os argumentos que serão discutidos nos desenvolvimentos. Inclusive, o método que o professor recomendou, que eu vi lá no site, era apresentar um aspecto positivo no D1 e um aspecto negativo no D2, assim como a gente está trabalhando aqui. E na conclusão, tem que solucionar o que foi discutido nos desenvolvimentos. E também falava que no desenvolvimento, a pessoa tem que apresentar alguma coisa que mostre autoridade no assunto, né? Como uma frase, uma alusão histórica, exemplo, comparação com outros países ou algo assim. Enfim, é basicamente isso. Só queria fazer esse comentário mesmo. Tá? Mas é basicamente isso que nós temos que fazer no desenvolvimento. Temos que aprofundar nossos argumentos a partir da apresentação de repertórios. Tá beleza? Deixa eu ver se tem alguém mandando mensagem aqui. Perdão, mas eu pensava que repertório era só na introdução. Não. Ai, gente. É o seguinte. A introdução, lembra que eu expliquei lá? Vamos voltar para a aula de introdução. Contextualização da introdução. Primeira aula de introdução há 3 semanas atrás. Ai, Jesus, falei errado. Há 3 semanas. Que a gente estudou há 3 semanas. Eu falei bem assim, gente, existem 2 formas de a gente fazer contextualização. Contextualização com repertórios e contextualização sem repertórios. Tá? Lembra disso? A gente pode começar a nossa redação dessas 2 formas. Introdução sem repertórios, tu pode fazer. Eu não quero começar minha redação com repertório. Fica à vontade, tu pode fazer. Fazer uma conceituação, começar falando sobre a importância de algo. Tu pode fazer isso. Eu prefiro começar com um repertório desde o início. Fica à vontade. Mas no desenvolvimento, tu é obrigado a apresentar repertórios. Inclusive, tem a competência número 2. A competência número 2, ela trabalha justamente essa questão de repertórios. Né? É um dos critérios, na verdade, né, que a competência 2 trabalha se a pessoa está seguindo o estilo de texto dissertativo argumentativo, se a pessoa está abrangendo o tema completo e se a pessoa apresenta repertórios pertinentes, legitimados e produtivos. Lembra disso que eu expliquei? Olha, teu repertório deve ser pertinente, legitimado e produtivo. Isso eu expliquei naquela aula de repertórios e também expliquei na aula de competências. É basicamente isso. Mas no desenvolvimento nós somos obrigados a apresentar. Se a gente não apresentar no desenvolvimento do repertório, automaticamente a gente já perde pontuação na segunda competência, tá? Mas esses repertórios, gente, é o seguinte, tu pode apresentar qualquer coisa que tu aprendeu na tua vida. Eu assisti um filme que eu me lembrei, apresenta aqui. Eu me lembrei de uma frase que o professor falou na aula de filosofia. Apresenta aqui. Teve um negócio na história que a professora falou que eu acho que dá para enquadrar aqui. Apresenta. Tu tem vários meios de apresentar repertórios. Só basta tu escolher qual a melhor forma para ti e trazer para o teu texto. Tá? É claro que trazendo de maneira informal. É claro que tu vai trazer de maneira formal. Né? Tu não pode apresentar, claro, falando só com gírias e tudo mais. É basicamente isso. Tá, beleza? Então, acho que isso aqui já ficou claro na mente. Carinha de palhaço. Quais as partes do desenvolvimento? No desenvolvimento, nós vamos ter 3 partes. Eu costumo dividir dessa forma para ficar uma forma mais didática, tá? Existem pessoas... Inclusive, por incrível que pareça, nesse concurso que eu estava pesquisando de tarde, né, da Polícia Civil daqui do Estado, eles organizam basicamente dessa forma. Só que aqui eles não usam a palavra argumentação, eles usam o aprofundamento do argumento. Enfim, eu acho que isso muda de pessoa para pessoa, mas é a mesma coisa. Tópico frasal. Eles falavam sobre a argumentação e eles falavam sobre a conclusão do parágrafo. Gente, nós estamos seguindo o pessoal das carreiras militares. Se vocês quiserem fazer a prova de polícia, vocês podem, vocês já sabem fazer a redação. Então, vocês já estão estudando para o Enem e para concurso público. Enfim, só esse comentário aleatório mesmo.
Tópico frasal. O que é o tópico frasal? É como se fosse um resuminho. Eu costumo chamar dessa forma porque eu acho que fica bem mais simples de entender. Tem gente que chama de síntese. É a síntese do parágrafo, mas eu não gosto de falar essas nomenclaturas porque fica difícil. O que é síntese? Na minha cabeça, síntese é produção de energia, até P, eu me lembro de biologia. Não sei vocês. Mas, enfim, tópico frasal é basicamente como se fosse um resuminho do que será discutido ao longo do parágrafo. Eu vou até acrescentar isso. Discutido ao longo do parágrafo. Não, porque eu já coloquei aí. Não, deixa assim mesmo. Do que será discutido. Ou seja, você irá apresentar o posicionamento que você irá defender ao longo do parágrafo. Então, aqui no tópico frasal, é a parte onde tu vai dizer, o meu posicionamento deste parágrafo aqui é este aqui. Tá? Então, tu tem que colocar no teu tópico frasal qual é o teu argumento. Ai, desculpa, é que meu nariz tá entupido pra caramba. Quanto mais eu falo, mais vai travando aqui. As aulas gravadas são postadas no Classroom. Pois é, porque como não estão me cobrando, eu às vezes me esqueço. Eu me esqueço mesmo, confesso. E aí você tem que me cobrar. Eu vou no Classroom depois. Para fazer o upload de todas essas aulas que já passaram. Deixa eu ver até qual eu postei. Ai, cadê a aula gravada? Eu postei até a aula 5. Hoje já é a aula número 9. Eu vou postar lá. Podem me cobrar. Se eu não postar até amanhã, vocês podem me mandar mensagem para eu me lembrar. É porque como aqui não tem gente que... Ninguém me cobra, vem quase todo mundo para aula ao vivo, aí eu não posto, eu me esqueço. Como na aula gratuita já é mais pessoas, aí me pedem, né? Vão me cobrando, aí eu me lembro e posto. Até porque agora, como é live, já fica até postado lá, não faço mais nada. Mas tá, de modo geral, tópico frasal é isso. Nós vamos apresentar o que vai ser discutido ao longo do parágrafo. Daqui a pouco eu retomo essa questão de tópico frasal, então se não deu para entender, daqui a pouco tu já vai entender. Segunda parte do desenvolvimento é a parte da nossa argumentação. Essa, sem dúvida nenhuma, é a parte mais importante de todo e qualquer desenvolvimento. Pois aqui você vai de fato, defender seu posicionamento a partir da apresentação de repertórios por meio da apresentação em si. Então, aqui, na parte da argumentação, essa parte é fundamental. Se tu não argumentar no teu desenvolvimento, é um desenvolvimento morto. Vou até colocar isso aqui. Observa OBS. Desenvolvimento sem argumentação é um desenvolvimento morto. É inválido. Não tem como tu fazer um parágrafo de desenvolvimento sem defender, sem desenvolver. Porque essa é a função do desenvolvimento, entende? Então, se tu não apresenta, se tu não defende teu argumento, se tu não desenvolve o teu argumento, é um desenvolvimento morto, é um desenvolvimento inválido. Porque é no desenvolvimento que, de fato, tu vai apresentar teus argumentos, tá? Então, sempre tu tem que argumentar. Tá? Então, na parte da argumentação do desenvolvimento, tu vai basicamente defender os teus argumentos, o teu argumento, no caso daquele parágrafo, e vai apresentar repertório. Um repertório que tu consiga defender este teu argumento. Só lembrando que o repertório ele não é para falar sobre o problema, ele é para defender teu argumento. Né? Por exemplo, tem gente que faz um desenvolvimento apresentando dado estatístico de porcentagem de quantas pessoas têm infectadas de alguma coisa no Brasil, ou algo assim, né? Que não tem nada a ver com o argumento dela. E coloca lá. Mano, não é pertinente. O teu repertório tem que ter a ver com o teu argumento. Se tu tá falando que o culpado do problema é a falta de educação, tu tem que colocar um repertório educacional. Se tu fala que esse problema acontece por falta de investimento, tem que falar de um repertório que fala sobre investimento. Se tu fala que o problema acontece por culpa do governo, tem que colocar um repertório que fala sobre o governo. Tá? Então, o repertório não tem que não tem que ter a ver diretamente com o problema, tem que ter a ver diretamente com o teu argumento. Porque não adianta tu trazer um repertório que fala do problema, sendo que esse repertório não vai defender o teu argumento. Ele vai estar ali só para expor o problema. Mas a função do desenvolvimento é expor o teu argumento. Tá? Então, tenhamos isso muito bem claro.
Beleza, então essa parte acredito que tenha ficado ok. A argumentação, nós vamos defender o nosso argumento do parágrafo por meio de repertório. E por fim, terceira parte, última parte do desenvolvimento é a conclusão do parágrafo, que é o último período do desenvolvimento. Geralmente a gente faz essa parte de duas formas, consequência ou retomando o tópico frasal, em que a gente pode fechar o nosso parágrafo, apresentando o que pode ocorrer se aquela causa ainda estiver ocorrendo. Por exemplo, vamos supor, o governo é culpado, acontece isso aqui e tal, tudo mais. Dessa forma, muitas famílias são afetadas no que se refere a tal coisa. Ponto. Eu vou dizer qual a consequência de acontecer determinado problema. Tá? Eu posso fechar o parágrafo dessa forma. Aqui, observação, mais um OBS. Eu vou até diminuir essa letra porque eu acho que vai passar. OBS. Se o parágrafo, se o desenvolvimento for de consequência, não tem lógica apresentar mais uma, tá? É o seguinte, agora eu vou voltar para cá, tá? Retomando o que a gente falou nas aulas de introdução, tá? Vou voltar para o PowerPoint. Nossa, falei chique, né? PowerPoint. Ai, parece até fluente. Quem vê até pensa. É o seguinte, esta nossa bendita tese pode ser organizada de 3 formas. Lembra disso? Causa e causa, causa e consequência, importância e causa. A gente pode organizar dessas 3 formas aqui a nossa bendita tese. Nós podemos apresentar 2 causas para aquele problema, nós podemos apresentar uma causa e uma consequência, e nós podemos apresentar a importância e a causa. No caso de importância e causa, é basicamente apresentar o aspecto positivo e negativo, tá? Então, nós vamos escolher qual dessas 3 formas nós vamos organizar o nosso texto. A partir disso, nós vamos fazer os nossos desenvolvimentos, tá? Vocês, não sei se vocês se lembram disso. Vocês se lembram disso quando eu expliquei? Vai, tem que falar todo mundo. Não vou deixar ninguém ficar aí me deixando no vácuo. A Erika disse que sim. Caramba, a Gabriela está enfrentando um problema. Boa sorte. A Anaís disse que sim, a Tuane tá. Teve uma pessoa que falou que não. Mas bora lá. É o seguinte, a gente pode apresentar a nossa tese dessas 3 formas. A partir da forma que a gente escolher, a gente vai conseguir organizar nosso texto, tá? Em relação a esta parte aqui, eu vou te mandar os slides. Eu vou postar lá no Classroom, junto com as gravações, vou postar os slides da aula passada. Na aula passada, qual foi o dia da nossa aula? Deixa eu ver aqui no calendário. Dia 24, tá? Dia 24 de junho, tem os slides. Você dá uma lida naqueles slides de uma forma que seja produtivo. Aí tu vai para a parte dessa apresentação de teses. Causa e causa, causa e consequência, importância e causa. E aí tu vê os exemplos de apresentação de tese, nessas 3 formas e tudo mais, tá? Se tu não conseguir entender alguma coisa, pode mandar direct no Instagram que eu vou estar te respondendo por lá. Inclusive, para quem não estava aula passada, só um recado. O meu contato do WhatsApp foi bloqueado, então se vocês mandarem mensagem lá, vocês vão ficar no vácuo, porque eu não tenho mais acesso àquele contato, tá? Então, todas as mensagens que vocês quiserem me mandar, dúvidas, alguma coisa, podem mandar mensagem no direct do Instagram que eu vou estar respondendo vocês por lá. O que era que eu ia falar? Tá. É o seguinte, nós temos essas 3 formas de organizar. Cada uma dessas formas é um argumento. Aqui, nesse caso, a causa seria o argumento 1. Essa outra causa seria o meu argumento 2.
Essa causa aqui, essa bendita, vai ser o argumento 1. Esta outra bendita aqui vai ser o argumento 2. A importância vai ser meu argumento 1. E, por fim, a causa vai ser meu argumento 2. Então, nós vamos fazer basicamente desta forma o nosso texto. Nós vamos escolher qual a melhor forma de organizar o nosso texto nesse caso. Apresentar duas causas, apresentar uma causa e uma consequência, apresentar um aspecto positivo ou negativo. Você vai escolher. É claro que esta última forma aqui, eu acho muito mais produtivo para temas que são positivos. Lembra que são temas positivos? São aqueles temas que falam de uma coisa boa. Exemplo, a importância da Feira de Ciências para a vida dos estudantes, a importância de uma dieta equilibrada para a vida dos brasileiros, o tema do Enem de 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, todos esses temas que são positivos, essa última forma eu acho muito válida de você fazer. Calma, né? Ele falou, posta também o PDF da aula, por favor. Na aula passada, a gente não trabalhou com PDF de aula, né? A gente só trabalhou com os slides. Aí, por causa disso, eu só vou postar os slides. Os PDFs das outras aulas que eu vou postar também. Tá legal? Isso aqui que eu expliquei, sobre tese, isso aqui tudo. Deu para entender? Calma, tem a pessoa específica que falou que não. Vai lá, eu espero a sua resposta. Tá, beleza. Tá. Entendido isso aqui, aí tu vai precisar ir para os slides, tá? Tu vai lá nos slides, tu assiste a aula passada, a aula do dia 26, porque foi uma revisão. A gente, na aula passada, na quinta-feira, a gente fez uma revisão de introdução. Então, assistindo a aula do dia 24, tu já consegue entender tudo sobre introdução, que foi explicado nas outras 2 aulas anteriores, tá? E se tu ficares com alguma dúvida, pode mandar mensagem no privado, no direct, no caso, que eu vou estar te respondendo. Beleza? Tá. Saindo aqui do PowerPoint, pulando pro PDF da aula de hoje. Novamente. Prosseguindo. Tá, acho que isso aqui ficou claro. Conclusão do parágrafo, nós podemos fechar com uma consequência ou retomando o tópico frasal. Colocando a consequência, basicamente dizer o que pode acontecer se aquele problema continuar acontecendo. Por exemplo, consequentemente, muitas famílias sofrerão com a perda de alguma coisa. Ponto. Tá? Então, dizer o que pode acontecer se aquele problema continuar ocorrendo. É claro que você não pode generalizar. Tá? Essa é uma outra observação que eu vou fazer na próxima aula de desenvolvimento. Eu acho que é na próxima que eu vou falar sobre essa parte aqui, não tenho certeza, mas eu vou voltar a falar sobre isso. Na parte de consequência, tu não pode dizer que necessariamente vai acontecer aquilo. Por exemplo, tu não pode dizer, consequentemente, os estudantes virarão ladrões das favelas, não sei o quê. Ponto. Não, aí tu me quebra. Porque tu está dizendo que todos os estudantes, sem exceção, vão virar bandido. Não, meu caro. Aí tu quebra minhas pernas. Mas tu tem que dizer, dessa forma, ou consequentemente, muitos estudantes que não têm esse benefício, sei lá, me referindo a algum problema ali, ou não, muitos estudantes que não têm acesso a essa educação podem desenvolver atos ilegais, ponto, tá? Então, sempre nunca generalizando. No caso aqui, eu estou falando da conclusão do parágrafo de desenvolvimento, tá? Ainda não cheguei em conclusão em si. Parágrafo de desenvolvimento. A conclusão de desenvolvimento. Tá? Desenvolvimento. Conclusão a gente vai falar mais lá na frente. Aí tá, essa observação. Se o desenvolvimento já for de consequência, não tem lógica nenhuma tu apresentar de novo consequência, né? No nosso caso do PowerPoint, eu falei para vocês, olha, a gente pode apresentar causa e consequência. Nesse caso de causa e consequência, quando o D2 for uma consequência, não tem lógica tu finalizar com mais uma
consequência. Não tem porquê, né? Vai quebrar totalmente o sentido. Então, nesse tipo de caso, em que o parágrafo já é uma consequência, não tem porquê tu apresentar mais uma nova consequência. Então, a melhor forma de concluir esse tipo de parágrafo é retomando justamente o tópico frasal. Beleza? Continuando. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o tópico frasal em si. Tá? Eu vou até tirar aqui essa parte aqui, porque vai ser sobre o tópico frasal. Tópico frasal. Vou colocar um efeitinho para ficar bonito. Vamos falar sobre o tópico frasal. O que é o tópico frasal? Este bendito tópico frasal. O tópico frasal eu acabei de explicar para vocês. Já pensou se vocês já se esquecem do que eu acabei de falar? Mas é o seguinte, o tópico frasal, como já foi explicado no tópico anterior... Opa, calma, o efeito foi em tudo. Não, não quero efeito em tudo. Tá, deixa assim mesmo. O tópico frasal, como foi explicado no tópico anterior, é como se fosse um resuminho do que será discutido ao longo do desenvolvimento. No tópico frasal, é recomendado que você tenha a apresentação de um conectivo interparágrafo, uma expressão afirmativa, que vai ser opcional, e você necessariamente deve reafirmar o primeiro argumento ou o segundo argumento. Tá? Inicialmente, o que é o conectivo interparágrafo? Isso aqui a gente estudou na aula de competências, em que eu falei sobre competência número 2, na parte de competência 2. Não, competência 4, desculpa, meu Deus. Competência número 4. Eu falei um pouquinho para vocês. Ó, gente, conectivos interparágrafos, tu deve colocar na tua redação, porque senão perde pontuação na quarta competência automaticamente, tudo mais. O conectivo interparágrafo é como se fosse um conectivo de entrada, que serve para ligar esse parágrafo que a gente está abordando com o parágrafo anterior. E em pelo menos 2 parágrafos da redação deve ter esse tipo de conectivo. Seja o D1, seja o D2 ou conclusão. Então, vai escolher qual desses 3 tu quer iniciar com esse tipo de conectivo. Daqui a pouco eu vou retomar nisso aqui. Eu sei que está ficando complicado para quem não participou das últimas aulas, mas eu vou retomar isso aqui. Mas isso aqui é fácil de entender. Expressão afirmativa. Isso aqui é opcional, tu escreve se tu quiser, mas, basicamente, colocar alguma expressão que dá início à ideia. Por exemplo, ressalta-se, salienta-se, é válido mencionar, é importante destacar, é necessário salientar, aqui eu acrescento destaca-se. Enfim, existem diversas expressões que tu pode usar para iniciar essa afirmação, iniciar a apresentação do teu tópico frasal. E, por fim, a reafirmação do primeiro ou segundo argumento, em que nessa parte, de fato, tu vai dizer qual é o teu posicionamento, né? Uma forma que é válida. Uma forma válida. Super válida. De fazer essa parte é apresentar o problema e o argumento. Tá? Então, uma forma super válida é tu apresentar qual é o problema e o argumento. Por exemplo, agora eu vou ir para exemplo, a gente vai dividir cada uma dessas partes. Nesse sentido, o iniciozinho do meu D1 é o meu conectivo interparágrafo, tá? O conectivo que serve para iniciar meu parágrafo. Ressalta-se, em relação nesse sentido ele está meio que relacionando com a introdução, porque eu estou basicamente iniciando meu parágrafo dizendo, continuando neste mesmo sentido que eu comecei aqui, é basicamente isso. Então eu estou ligando com a introdução com esta expressão aqui, nesse sentido. O ressalta-se é a minha expressão afirmativa, que o Estado é ineficaz frente à má estrutura dos hospitais públicos. Então, quando eu falo Estado é ineficaz, esse aqui seria o meu argumento. Eu estou dizendo que o Estado é culpado, que o Estado é ineficaz, que o Estado é omisso, que o Estado não investe. Basicamente isso. Quando eu falo Estado é ineficaz, este aqui é o meu argumento, que eu vou discutir no meu desenvolvimento número 1. Por que D1? Porque eu estou dizendo que é um exemplo de D1. Mas é isso. Então, no meu D1, que de fato eu vou falar sobre o Estado, que o Estado não investe, vou trazer um repertório que fala sobre o Estado, que o Estado não está investindo, o Estado está sendo ineficaz frente a esse problema aqui. Então, este aqui seria o meu argumento, e a questão da má estrutura dos hospitais públicos seria o possível problema. Então, aqui eu fiz basicamente o que eu apresentei aqui para vocês. Eu apresentei o meu problema, eu apresentei o meu argumento. Não necessariamente nessa ordem de problema, argumento, também tu pode inverter, que eu acho até mais melhor, meu pai, é melhor.
Tá legal? Agora eu vou diminuir essa letra, porque agora passou. Essa parte aqui, tópico frasal. Terminamos tópico frasal. Estamos avançando, gente. Vocês conseguiram entender? Sim. Aí, ótimo. Quem foi que falou? Eu tô aqui no... Ai, tudo ok. Tá ótimo. Beleza, gente. Fechamos tópico frasal. Primeira frase, primeira parte do desenvolvimento. Tá? Entendemos aqui quais são as partes do tópico frasal. Beleza? E agora vamos para os conectivos interparágrafos. Deixa eu aumentar só mais um pouquinho aqui. 15.9. 15.9. Não mudou quase nada. 15.95. Tá legal, né? Enfim. O 16 estava passando. 17. Agora, 17. Tá. Seguindo. Conectivos interparágrafos são os conectivos de entrada para começar a introdução. Por que eu falo conectivo de entrada? Porque eu acho mais simples de entender, né? Mas é basicamente aqueles conectivos que a gente vai usar para iniciar o parágrafo. No D1, trouxe aqui uma lista de conectivos que você pode usar para iniciar. Não necessariamente são os coesivos, né? Porque se você está estudando português, tu já deve ter passado pelo assunto de coesivos, né? Estudando porém, portanto, mais, nem e tudo mais. Os não necessariamente são os coesivos, mas são conectivos. São expressões que vão conectar uma parte com a outra. Tá beleza? No D1, tu pode usar alguma dessas expressões aqui para iniciar o teu parágrafo. Não necessariamente são os únicos, ou que são os que tu deve obrigatoriamente seguir, mas são expressões que a gente consegue retomar a introdução. Por exemplo, nesse sentido, nessa perspectiva, nesse viés, sob esse viés, seguindo esse raciocínio, seguindo essa ideia, sob essa ótica, seguindo o raciocínio, seguindo essa linha de raciocínio, partindo desse pressuposto, enfim. Essas expressões estão basicamente dizendo, seguindo o que eu disse lá em cima, é isso aqui, tá? Então, essas expressões justamente vão dar ideia de continuidade, vão justamente dar ideia de ligação do D1 com a introdução, tá beleza? Agora, seguindo, tem que fazer uma observação, porque não sei se vocês seguem perfis de redação além do meu na internet. Inclusive, eu vou até dar uma dica para vocês. Cuidado com os perfis que vocês ficam seguindo. Tem gente que quer excesso de informações. A pessoa vai seguindo todos os perfis de redação que vê na internet. Vai seguindo todo mundo. E aí, a pessoa se complica no final. Porque cada um fala uma coisa diferente. Vocês que têm Instagram, têm YouTube, já devem ter visto que possivelmente eu falo de uma forma diferente que outro professor, que um outro mentor, que outro aluno, que outra pessoa. Então, você lá na frente pode se complicar por causa disso. Então, toma cuidado com os perfis que ficam seguindo de maneira aleatória. E não tem necessidade nenhuma de ficar pegando materiais de todo mundo. Eu vou baixar o material de todo mundo, todos os materiais que eu ver na internet eu vou ler, porque não vai ser necessário. Redação não é isso, redação é estratégia. E minha internet caiu. Fiquei offline no Canva. Pelo menos aqui no está normal. Tá? Então não fiquem nesse negócio de, eu vou pegar todos os materiais que eu vi na internet, vou salvar no meu drive, eu vou ler todos eles, eu vou imprimir, eu vou não sei o que, todos os materiais que eu ver por aí, todos os materiais gratuitos, eu vou comprar todos os materiais que eu ver, os cursos de estudo de todo mundo. Não adianta, porque redação não é isso. Redação é estratégia. Redação também não é ter conhecimento total do assunto, mas é saber desenvolver aquele argumento. Tá legal? E redação é estratégia. Redação não é tu conhecer tudo. Redação não é tu ficar na frente
da televisão assistindo jornal para ganhar repertório. É claro que tu ganha repertório com isso, né? Repertório de notícia. Mas só que não é tu ficar, eu vou assistir jornal para ganhar repertório necessariamente. Porque é muito difícil de cair um tema que necessariamente tu assistiu em um jornal. Entende? Então, é uma situação complicada. Então, defina realmente quem tu quer seguir. Não fica nesse negócio de querer pegar material de todo mundo, porque vai ser uma situação difícil. Se você está aqui, é porque você me escolheu. Se você está aqui, é porque você escolheu. Eu vou estudar com o Matheus, eu quero fazer as minhas redações e enviar para o corretor dele, e eu vou estudar com ele, vou assistir as aulas dele, vou ler os materiais dele, e é isso. Então não adianta você ficar pegando materiais de outros cursinhos, de outros lugares, porque tu pode se descomplicar no final. Tá? Em relação a esta parte aqui, não é errado começar o D1 com expressões que indiquem primeiro, porque possivelmente, se você já segue outros perfis, você vai ver pessoas falando de expressões como em primeira análise, em primeira instância, primeiramente, primariamente, em primeira perspectiva e tudo mais. Essas expressões dão ideia de primeiro. É errado utilizar essas expressões para iniciar o D1? Não, não é errado. No entanto, você deve necessariamente apresentar nos outros dois parágrafos os conectivos interparágrafos. É o seguinte, eu vou até colocar isso aqui, porque eu não... Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Pessoas que dizem primeiro, mas não são consideradas como conectivos interparágrafos, pois não relacionam com a tradução. Então, caso faça isso, você deve obrigatoriamente apresentar, começar o D2 e a conclusão com um conectivo interparágrafo. Tá? Se você quiser começar o seu D1 com em primeira análise, primeiramente, primariamente, em primeira instância, em primeira perspectiva, tudo mais, essas expressões dão ideia de primeiro, tá? Primeiro ponto. E essa expressão ela não retoma a introdução, porque em primeira análise, sabe? Não tem relação nenhuma, diferentemente de partindo desse pressuposto. O partindo desse pressuposto quer dizer o quê? Partindo do pressuposto que eu apresentei anteriormente, lá em cima, vou apresentar isso aqui. Então, eu retomo a introdução com esta expressão. Mas, quando eu falo em primeira análise, qual a relação disso com a introdução? Não tem, não existe. Então, não liga em primeira análise com a introdução. Então, essas expressões não são consideradas como conectivos interparágrafos. Se você utilizar alguma dessas expressões, você deve obrigatoriamente usar um conectivo interparágrafo para iniciar no D2 e na conclusão. Tá legal? Deu para entender aqui essa parte do conectivo do D1? Sim. Sim. Sim, tá beleza. Tá ok, gente. Isso aqui foi só o conectivo para iniciar D1, tá? Utiliza alguma dessas expressões. Para escrever um conectivo interparágrafo no D2, é necessário analisar que tipo de texto. Tá? Lembra que eu falei? Nós temos 3 formas de organizar nosso texto: causa e causa, consequência e importância causa. Então, o D2 vai se basear a partir do estilo de texto que você escolheu escrever. Aqui embaixo eu trouxe para vocês a lista de conectivos que a gente pode utilizar em cada uma dessas situações. No caso de causa e causa, o que é causa e causa? Nessa situação, nesse tipo de texto, vou colocar aqui, nesse tipo de texto, no D2 há uma ideia de soma, tá? Vou colocar isso aqui como OBS.
Eu peguei esse negócio de OBS de um professor de direito penal. E eu vou seguir tudo vai com isso. OBS número 1, OBS número 2. Tá. Então, quando a gente apresenta causa e causa, quando a gente vai fazer o D2, dá uma ideia de soma, porque é mais uma causa. Tá? Então, nesse tipo de caso, nós vamos escrever expressões que dão justamente essa ideia de mais um. Por exemplo, sob outro viés. Né? Então, quando a gente escreve sob outro viés, é porque a gente já disse um viés anteriormente. Quando a gente fala sobre outra perspectiva, a gente já disse uma primeira perspectiva anteriormente. Outro sim é um conectivo de soma. Paralelo a isso, também vai dar a ideia de, paralelo ao que eu disse no outro parágrafo, o além disso e o ademais. Então, todas essas expressões são expressões que dão a ideia de soma e que você pode utilizar para iniciar seu parágrafo de D2 no estilo causa e causa. Observação número 2. Evite usar primeiramente e ou segundamente. Não sei se vocês fazem os parágrafos de vocês iniciando com essas expressões. Começar o D1 com primeiramente, começando o D2 com segundamente. Mas não evita fazer isso, pois há entre os professores uma certa treta. Descobri isso hoje. Há uma certa treta em relação a essas expressões. Porque, de um lado, tem algumas pessoas que falam que essas expressões são informais, e de outro lado, tem pessoas que falam que o uso de primeiramente é correto e de segundamente, terceiramente, quartetamente é errado. Enfim, existe uma treta na internet. Se vocês forem pesquisar, não é uma treta assim, né? Mas existe uma certa discussãozinha em relação a isso. Aí tem algumas pessoas que falam: se eu posso usar primeiramente, então eu poderia usar segundamente, terceiramente, quartetamente, quintamente, mas não pode, né? Se eu não posso usar segundamente, terceiramente, por que eu posso usar primeiramente? Né? Eu até concordo com essa ideia. Não tem lógica a gente usar primeiramente, não poder usar segundamente, terceiramente, quartetamente, quintamente, sextamente, sei lá, mas eu não sei, todo mundo mente. Mas não tem lógica, então evita usar essas expressões aqui, tá beleza? Usa essas aí que eu tô te trazendo. Não usa essas expressões aqui que pode te dar mal. Tá? Fechamos conectivos de causa e causa. Conectivos causa e consequência. Né? Se a gente for iniciar nosso D2 com uma consequência, nós temos que iniciar com algum desses conectivos aqui. Porque o nosso parágrafo de D2, observação. Como foi que eu coloquei lá em cima nesse caso? Nesse tipo de texto, o D2 dá ideia justamente de consequência. Tá? Então, como o D2 está dizendo que essa consequência acontece por causa daquela causa, então a gente vai começar o D2 com uma consequência, com um conectivo que indica dicção. Com um conectivo que indica justamente essa ideia de consequência. Tá beleza? Por exemplo, por conseguinte, por consequência disso, consequentemente, em decorrência disso. Essas expressões dão ideia justamente de consequência, de algo que está acontecendo por conta do fator apresentado anteriormente. E OBS número 2. Nunca comece o D2 com expressões de soma ou oposição. Aí a pessoa vai, me faz um D2 lindo, maravilhoso de consequência, mas destrói meu psicológico começando com um ademais. Ademais, por conta do que aconteceu lá em cima, né, acontece isso aqui, né, apresentando a consequência. Mas ademais não, meu caro. É consequentemente, por consequência, em decorrência disso, as pessoas que indicam consequência. Tá legal?
E muito menos oposição. Tu nunca vai começar um D2 com entretanto, no entanto, todavia, contudo, pessoas que dão ideia de oposição. Fechamos conectivos de causa e consequência, e agora vamos para o último, que são os conectivos interparágrafos, por estilo, importância e causa. Ai, meu Deus, calma, vou ter que voltar para cá. Diminuir essa letra. Vai, diminui. Vai caber. Pronto, coube. Tá. Por fim, para a gente ir embora, fechar, irmos jantar. Nossa, agora que eu vi que meu som tá... Olha, se tinha alguém falando, ficou no vácuo. Porque agora que eu vi que meu som tá desligado aqui. Modelo de apresentação de tópico frasal. Trouxe alguns esqueminhas. Trouxe 11 esqueminhas que podem ajudar você na apresentação do seu tópico frasal no estilo causa, consequência, importância. Tá? Primeiramente, causa, que vai ser o que você mais vai usar. Até porque, como eu disse lá no PowerPoint, a gente pode fazer causa e consequência, importância, causa. Nessas 3 situações, a causa está metida ali. Então, por isso que eu trouxe 5 esqueminhas de causa, mais possibilidades para ti. E de consequência, trouxe 3, importância, trouxe 3. Causa. Nesse sentido, é preciso atentar para o argumento 1 presente na questão. Aí, como a gente poderia fazer isso aqui? Exemplo, nesse sentido, é preciso atentar para a irresponsabilidade do Estado presente na questão. Então, aqui eu vou colocar qual é o meu argumento, qual é o posicionamento, qual é a causa do problema que eu quero discutir naquele parágrafo. Tá? Segundo ponto. Convém ressaltar, a princípio, que o argumento é um fator determinante para a persistência do problema. Tá? Então, o que eu vou dizer? Qual é esse argumento? Convém ressaltar, a princípio, que a influência midiática é um fator determinante para a persistência do problema. Tá? Então, você pode substituir aqui pela expressão, pelo seu argumento, pela sua causa. Só lembrando que esta situação aqui específica não inicia com conectivo interparágrafo, tá? Essa expressão, ó, tá vendo aqui, ó, convém ressaltar. Isso aqui não é conectivo interparágrafo. Então, se você começar desta forma aqui, por exemplo, você necessariamente tem que começar o D2 com o conectivo e a conclusão também, tá? Lembra do OBS que eu fiz lá em cima? Então, é isso. Nessa perspectiva, o argumento mostra-se como o argumento mostra-se como um dos desafios da resolução do problema. No caso, onde está escrito o argumento, eu vou dizer qual é o meu argumento. Por exemplo, nessa perspectiva, a irresponsabilidade dos pais mostra-se como um dos desafios da resolução do problema. Quarto, é o mesmo papo que a segunda. Não comece com conectivo interparágrafo. Tá? Se você começar dessa forma, você deve obrigatoriamente começar o D2 e a conclusão com esse tipo de conectivo. Aí talvez tu pergunte, mas Matheus, por que tu coloca isso aqui se vai me atrapalhar, se vai complicar minha vida? Não vai complicar a sua vida. Só é importante lembrar que no D2 e conclusão tu tem que começar com conectivo. Mas que não se tu fizer dessa forma, tu vai perder ponto. Não, eu acho até bonitinho quando a pessoa faz dessa forma. Mas só que tu deve obrigatoriamente começar o D2 e conclusão com esse tipo de conectivo. Com conectivo interparágrafo. Tá? Deve-se pontuar de início que o argumento configura-se como um grave empecilho no que diz respeito ao tema. Exemplo, deve-se pontuar de início que a irresponsabilidade dos pais configura-se como um grande empecilho no que diz respeito à má alimentação dos adolescentes ou das crianças. Ponto. Tá? Então, aqui eu falo qual é o tema. É claro que aqui são modelos, não são as formas esqueléticas realistas para todo e qualquer tema. Aqui são esqueletos, são formas, são modelos. Não que necessariamente tu vai escrever, só substituir. Porque o que eu vejo o maior problema das pessoas em relação ao modelo, que a pessoa pega o modelo, decora o modelo, e quando na hora de adaptar, a pessoa só pega de qualquer forma e joga. Mas tem que se atentar à questão de concordância, a questão de singular e plural, a questão
de masculino e feminino, que é concordância também, e tudo mais, tá? Então é importante prestar atenção em relação a verbos e tal. Então preste atenção se vai se adaptar bem naquela estrutura ali, tá beleza? E o quinto, seguindo essa ideia, evidencia-se que o argumento é um grande responsável pela complexidade do problema. Exemplo, seguindo essa ideia, evidencia-se que a falta de investimento do Estado é um grande responsável pela complexidade do problema. Tá bem? Fechamos os modelos de causa. Então agora, meus caros, eu não tenho, vocês não têm mais desculpas para não vir para não mandar um tópico frasal top para iniciar seu desenvolvimento. Eu já posso cobrar de você nas correções, meu caro. Eu já expliquei, tá? Então, meu caro não, minha cara. Minha cara. Ai, importância. Como é que a gente pode começar um desenvolvimento que é um parágrafo positivo, um parágrafo que fala da importância de algo? Exemplos. 3 modelos aqui para vocês. Primeiro, nesse sentido, é válido mencionar que o tema é de suma importância para a sociedade contemporânea por proporcionar o benefício. É que eu vou dizer qual é esse benefício que esse tema proporciona. Exemplo, nesse sentido, é válido mencionar que a dieta equilibrada é de suma importância para a sociedade contemporânea por proporcionar a boa circulação sanguínea. É sempre um exemplo que eu dou quando é tema positivo. Então, basicamente isso. No benefício, eu vou dizer qual é meu argumento positivo. O que é que esse tema proporciona de bom? Segundo ponto. Sob esse viés, é válido avaliar que o tema causa diversos benefícios no que se refere à característica. Por exemplo, sob esse viés, é válido avaliar que o tema Não, é válido... Até repetir de novo. Repetir de novo. Ai, gente, eu tô muito redundante hoje. Sob esse viés, é válido avaliar que as feiras de ciências causam diversos benefícios no que se referem ao desenvolvimento intelectual dos estudantes. Ponto. Então, aqui eu vou dizer qual é essa característica que esse tema beneficia. Terceiro ponto, terceiro modelo. Seguindo o raciocínio, observa-se que o tema pode melhorar a característica. Exemplo, seguindo o raciocínio, observa-se que... Vou repetir. Não, vou pegar o cinema. Que os cinemas... tema do Enem de 2019. Que os cinemas podem... Olha, não sei, eu acho que essa palavra melhorar não seria a mais adequada, né, para essa situação, mas poderia tocar podem desenvolver. E foi até o argumento que eu usei como positivo no D1. Seguindo o raciocínio, observa-se que os cinemas podem desenvolver a capacidade de imaginação dos indivíduos. Ponto. Nossa, esse argumento foi muito aleatório. Eu montei minha redação do Enem de 2019 com este argumento. O desenvolvimento da imaginação dos indivíduos. Uma coisa totalmente aleatória que ninguém pensou. Aposto que o meu repertório foi único. Ninguém pensou no repertório que eu coloquei. Eu, pelo menos, não achei ninguém que colocou o repertório que eu usei. Depois eu mando para vocês essa redação. Eu não sei se eu falei para vocês esse ano, mas nessa redação de 2019 eu coloquei no meu deu um Mickey Mouse. Mickey Mouse. A vida do criador do Mickey Mouse. O Walt Disney. Falei da vida dele, porque eu vi um documentário que falava da vida dele e tudo mais. Eu me lembrei, olha, vou colocar este cara aqui. Não tem nada a ver com acesso ao cinema, mas fala do cinema, dele criando o filme dele. Eu vou colocar isso aqui. É isso. E por fim, para fechar, vou só colocar um recado aqui, porque senão eu vou me esquecer. Eu tenho que falar sobre isso. Tá. Por fim, consequência. É importante ressaltar que a consequência
é o parágrafo exclusivo do D2, tá? Assim como a importância, vou até colocar aqui também. Pode ter, fica no final. Você não é. Alguém quer falar? Aqui é exclusivo para D1, né? Porque não, tu nunca vai escrever um D2 de importância. E aqui, exclusivo do D2. Tá? Que sempre vai ser o D2 que vai ser uma consequência. Nunca vai ter um D1 de consequência. Três formas. Consequentemente, como a persistência dessa situação, pode ocorrer a consequência. Aí tu vai ver qual é a consequência que vai acontecer. No caso, tu pode até alterar este verbo aqui para cada situação. Por exemplo, consequentemente, como a persistência dessa situação, pode aumentar o número de jovens que consomem, drogas ilícitas. Ponto. Tá? Então, ó, ao invés de eu colocar ocorrer a consequência, eu coloquei aumentar. Então, você pode mudar desde cá. Segundo, por conseguinte, devido à constante ocorrência dessa questão, há a consequência. Exemplo, por conseguinte, devido à constante ocorrência dessa questão, há o aumento do número de pessoas menores de 18 anos consumindo bebida alcoólica. Ponto. Terceiro, por consequência disso, por conta desse empecilho corriqueiro, a consequência ocorre na maioria dos casos. Tá? Exemplo, por consequência disso, por conta desse empecilho corriqueiro. Por que eu coloco sempre isso aqui, né? Talvez você esteja perguntando, como é o agravamento dessa situação? Aqui, ó, devido à constante permanência dessa questão, por conta desse empecilho corriqueiro. Por que eu estou colocando isso aqui em todos? Porque eu estou retomando meu D1. Quando eu coloco isso aqui, eu meio que estou retomando o que eu falei no meu D1. Entende? Então, já fica ligado, D1 com um D2. Tá, último exemplo. Por consequência disso, por conta desse empecilho corriqueiro, o acesso, vamos ver. O acesso de pessoas a armas é facilitado na maioria dos casos. Ponto. Disse a consequência de acontecer determinado fator lá em cima. Vamos supor que seja isso. Ou, por consequência disso, por conta desse empecilho corriqueiro, o preconceito contra deixa eu ver, preconceito contra as pessoas deficientes ocorre na maioria dos casos. Por que eu coloco na maioria dos casos? Para não generalizar, para não dizer que em todos e qualquer caso, assim, tudo que existe, acontece preconceito. Não, na maioria dos casos. Não, vou tirar essa vírgula que não tem. Fechou? Deu para entender esses modelos aqui? Alguma dúvida sobre a aula de hoje? Parte de desenvolvimento, tópico frasal, conectivos, modelos de tópico frasal? Ou tudo certo? Olha, colocaram aqui nenhuma dúvida. Quem dá mais, quem dá mais? Bora, todo mundo, tem que ver a resposta de todo mundo. Vou ficar aqui. A não ser que tenha alguém que só deixou ligado para eu pensar que está assistindo a aula e foi embora. Tranquilo, gente. Ok, beleza. Muita informação. Realmente. Para mim, essa aula foi o resumo mais explicado da aula de terça. Eu expliquei basicamente o que eu expliquei na terça-feira, só que com algumas informações a mais, na verdade, com alguns detalhezinhos a mais. É isso aí, Yara. Vai conseguir. Fé em Deus. Tá, agora para fechar nossa aula de hoje, tem que fazer uma observação para vocês sobre o tópico frasal. Este bendito amiguinho nosso. OBS sobre o tópico frasal.
Não é obrigatório. Tá? Aí eu falei tanto de tópico frasal hoje, tópico frasal, tópico frasal, tópico frasal. Aí tu pensou, mas isso é obrigatório, eu tenho que fazer isso aqui obrigatoriamente na minha redação. Mas não é obrigatório. Mas é recomendado. Dado por dar ao parágrafo sentido não, vou colocar início, meio e fim. Que aqui seria o tópico frasal. O meio seria a nossa queridíssima amiguinha argumentação. E o fim conclusão do parágrafo, tá? Então, o repertório não é obrigatório na redação. Se te perguntarem, é obrigatório começar o desenvolvimento com o tópico frasal? Não, não é obrigatoriamente necessário. Mas é recomendado, por justamente, quando a gente apresenta o tópico frasal, a gente dá uma ideia de início do nosso parágrafo, né? Eu estou apresentando o que eu vou discutir ao longo do meu desenvolvimento, entende? Então, dá uma ideia de início, dá uma ideia de introdução do parágrafo. Dá uma ideia de meio, porque o meio seria a nossa argumentação, e o fim seria a conclusão do nosso parágrafo. Então, tem justamente, quando a gente estrutura dessa forma, dá justamente a ideia de início, meio e fim. Dá a ideia de introdução, desenvolvimento e conclusão no mesmo parágrafo. Então, fica um negócio mais organizado, ao invés da pessoa só ficar jogando ideias aleatoriamente. Vai escrevendo o que vem na mente e tudo mais, de forma totalmente desorganizada. E aqui, desta forma, nós estamos justamente organizando o nosso texto como início, meio e fim. Tá beleza? Então, nós vamos partir pelo pressuposto, nós vamos estudar nas aulas essa forma de estrutura de desenvolvimento, tá? Assim como a gente fez lá na introdução, a gente estudou sobre contextualização, apresentação do problema e apresentação de tese, aqui nós vamos falar sobre tópico frasal, que foi a nossa aula de hoje, a argumentação, que vai ser a próxima aula, e conclusão do parágrafo de desenvolvimento, tá? Depois que a gente terminar isso, nós vamos para as aulas de conclusão, mais lá na frente, tá? Mas de antemão, nós vamos terminar nosso conteúdo de desenvolvimento, tá? Na aula que vem é argumentação, então não faltem na aula que vem, não faltem, tá? A aula que vem é muito valiosa, porque nós vamos falar sobre argumentação, como a gente pode fazer, colocar um repertório no desenvolvimento, tudo mais, é importante você voltar para cá, tá beleza? Eu vou postar o material hoje, vou postar as gravações, tem que fazer o upload de tudo, de todas as gravações que eu tenho aqui. Porque eu tava fazendo o upload dos materiais, eu só não tava fazendo das gravações. Tá beleza? Aí é o seguinte, para quem tinha falado que que não deu para entender introdução e tudo mais, assiste a aula passada, dia 24, que na aula de quinta-feira eu falei para vocês sobre tudo que a gente estudou sobre introdução nas 2 aulas que a gente teve. Deixa eu ver quanto tempo durou aquela aula. Não foi tão longa, né, a aula passada? Ou foi? Deixa eu ver aqui. Mas assistindo a aula passada, você consegue saber, assim, top, assim, de introdução. Por favor, deixa eu ver aqui, ó. Cadê? Tá aqui. Tem até uns slides bonitinhos que eu peguei das gravações da nossa plataforma. Olha, 1h04. 1 hora de tempo, gente. 1h04. Deu a aula de quinta-feira. Dá para assistir, tu aprendi tudo sobre introdução. Eu fiz meio que um resumão. E, na verdade, não foi nem um resumão. Eu expliquei sobre tudo realmente da introdução. Que vocês têm que saber, né? Como a gente começa a redação, como a gente pode começar... conectivo de ligação entre a contextualização e a apresentação do problema, como apresentar o problema, como apresentar a tese, como organizar nosso texto a partir das teses, da tese com os nossos argumentos e tudo mais, tá? Então, caso não tenha entendido, volta para a aula passada de introdução para ficar mais claro. Se hoje a aula ficou complicada, reassiste a gravação. Tá? Reassiste essa gravação, pega o material em PDF que já vai se lembrar de tudo que a gente estudou. Inclusive,
é importante você ler os materiais em PDF, tá? As aulas que a gente tem ao vivo, elas são demoradas, confesso. Não é uma aula assim de 10 minutos, uma aula de 5 minutos que tu consegue assistir assim, pô, né? Que nem os vídeos do YouTube que eu tava postando. Não são aulas rápidas assim, são aulas demoradas. Então, os materiais PDF ajudam demais para te relembrar, né? Se tu assistiu aquela aula e tu não lembra de uma coisa ou outra, vai para o material em PDF que vai te ajudar, tá bem? Não tem necessidade nenhuma de assistir toda a gravação. É claro que se a pessoa está tendo o primeiro contato com aquele assunto, vai para a gravação. Mas se tu tá só querendo relembrar, revisar o que tu estudou, vai para o PDF, que o PDF já te ajuda, já faz tu relembrar, tá beleza? Gente, agora terminamos nossa aula de hoje, fechar aqui a gravação. Não sei se tem alguém assistindo essa gravação, mas obrigado pela sua atenção.